Conscientização dos pecados, passos para o novo nascimento. Nascidos do Espírito e nascidos da carne. Muitas pessoas, infelizmente, estão impedidas de andarem na presença de Deus. Imaginam até que, pelo fato de estarem dentro das igrejas, agem de acordo com ele. Se assemelham ao apóstolo Pedro, que acompanhou Jesus em todo o seu ministério, mas não havia sido transformado pelo Espírito Santo e ainda continuava sendo dominado pelo diabo. Tais pessoas acreditam ter sido batizadas pelo Espírito Santo só por estarem na igreja, falando de repente até em línguas e ajudando na libertação de vidas. Contudo, as línguas enganosas que falam e suas vidas derrotadas demonstram não serem nascidas do Espírito. Muito bem. Aqui é um assunto muito bom, muito bom. Por quê? Inclusive tem um caso de uma senhora, outro dia eu mostro para si, que nós libertamos, até uma ex-obreira, nós libertamos ela do demônio, mas antes de libertar, eu falei, demônio, como ela já foi de Deus, né? Como ela já foi obreira, porque nem todos que caíram não eram nascidos. Não sejamos ignorantes. Não sejamos ignorantes, porque Jesus disse, quem está de pé, cuide para que não caia. Significa dizer que, mesmo que eu tenha o Espírito Santo, se eu não cuidar, eu caio. Mas é claro, com o Espírito Santo, essa possibilidade, ela praticamente diminui muito. Por quê? Porque a pessoa que tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz, aquele que não tem, esse tal não é dele. Então, quem tem é dele. Significa dizer que a pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela já vem andando dentro da vontade de Deus. Ela já está andando em sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa dizer que não tem como eu fracassar dentro da vontade de Deus. Mas é claro, os ataques vêm, as investidas vêm, as tentações vêm, os problemas vêm, as decepções virão, e aí é que o Espírito de Deus se faz mais necessário dentro de cada um que o recebeu, porque ele vai me auxiliar, o Espírito Santo vai me orientar, ele vai me fortalecer, ele vai me mostrar o caminho certo, aliás, ele vai me dar os frutos, que é as características de Deus necessárias, o auxílio necessário, que é o discernimento, como nós falávamos, tanto dos frutos como dos atributos, né? Enfim, Deus não vai me deixar à deriva. Eu não estou num barco à deriva. Meu barco tem remo, tem vela. Deus vai me guiar, tem um farol. Então não tem como, eu só caio. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela só cai se realmente ela quiser. Porque Deus dá todas as condições para que ela fique de pé. Não tem como. E é claro, a pessoa que é nascida do Espírito, ela tem o discernimento. Que discernimento? Primeiro, a maior característica que uma pessoa tem o Espírito de Deus é o fruto. Eu lembro muito bem que quando eu comecei como obreiro, eu não falava em línguas. Eu fui falar em línguas depois. Ah, mas o pastor levantou o senhor como obreiro assim mesmo? Levantou. Graças a Deus, estamos aqui. Amém? Deus teve misericórdia. Mas eu tinha o Espírito Santo. Eu só não tinha desenvolvido os dons de línguas porque é um dom. Conforme você vai se envolvendo com Deus, com a fé, conforme você vai aumentando sua intimidade, sua vida com Deus, isso vem naturalmente. Mas o que era necessário para eu fazer a obra de Deus, eu já tinha. Amor às almas, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, mansidão e longanimidade. Eu tinha os 9 frutos, como tenho, mas na ocasião. Então, eu já estava apto. Eu já estava apto para fazer a obra de Deus. E eu não tive dúvidas disso.
E é aí que mora o X da questão. Se você tem dúvidas, por que não tem o Espírito Santo? Porque mesmo eu não falando na língua dos anjos, eu não tinha dúvidas que Deus entrou dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo, e me transformou em uma outra criatura, porque, além dos frutos, eu tinha certeza, falo da ocasião, que Deus estava comigo. Então, se você diz assim, pastor, eu não falo na língua dos anjos, será que eu tenho o Espírito Santo? Você não tem. Porque se você tem dúvidas, porque você não tem. Porque o que é mais forte? Claro, é óbvio, nós sabemos que tudo é dom, tudo faz parte do caminho com Deus. Mas o que é mais forte? Os frutos ou as línguas? É óbvio que é os frutos. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então não é a língua, é o fruto. E se a pessoa tem o fruto, ela não tem dúvida. E ela tem consciência que o falar em línguas é um dom que se desenvolve na medida que ela vai tendo experiências com quem? Com Deus. É igual o dom da cura. Eu só vou desenvolver meu dom da cura se realmente eu me colocar à disposição de Deus, de repente como obreiro, como obreira, para que eu possa orar em quem? Nos enfermos. Isso não significa que mesmo eu não sendo obreiro ou obreira, não surja uma ocasião que uma pessoa precise de oração e eu faça. Não é impedido. Porque o primeiro demônio que eu mandei embora, no nome de Jesus, nem obreiro eu era. Eu era do grupo de evangelismo, do grupo jovem. Fazia parte dos dois. E eu mandei o diabo embora em nome de Jesus. Porque eu já tinha certeza que a autoridade de Deus estava comigo. Compreende? Então não existe nenhum bicho de 7 cabeças. Se você diz, pastor, eu não falo em língua, será que eu tenho o Espírito Santo? Você não tem. Você não tem. Mas você que diz assim, pastor, eu não falo em línguas, mas eu tenho os frutos, eu tenho certeza que Deus está comigo. Você tem. Pronto, acabou. Problema resolvido. Não tem nenhum mistério, como dizem aí fora nessas igrejas, o mistério de Deus. Não, Deus não tem mistério. Deus revela a nós a sua vontade. Continuando, vai, olha, e diz assim, ó, a verdade é que, agindo dessa forma, referindo-se ainda àqueles que falam em línguas, e porém ainda não são nascidos, né? Estão enganando não só aos membros da igreja, mas principalmente a si próprios, e assim acreditam herdar o reino dos céus. Jesus disse, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos ou poucos? São muitos que entram por ela. Qual porta? Larga. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13. Olha só. Quem é essa porta? Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e achará a salvação. Então significa dizer que essa porta é estreita, não porque Deus está dificultando as coisas para mim. Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, pastor, Deus não pode facilitar as coisas aí para mim? Facilitar o quê? Sua vida toda foi uma vida de facilidades no sentido de fazer as coisas para Deus. Não estou falando facilidade no sentido de viver uma vida dura, porque a vida dura é consequência do que você colhe, não tem nada a ver com Deus. A vida dura, a vida penosa é fruto da minha colheita. Se lá atrás eu plantei o que é ruim, eu vou colher o que é bom? Se eu planto o que é mal, eu colho o que é mal. Se eu planto ódio, vou colher o quê? Vou colher paz, vou colher amor. É óbvio que eu vou colher ódio. Se eu planto a mentira, vou colher verdade. Todo mundo vai ser verdadeiro comigo porque eu sou verdadeira. Se você planta o que não é bom, se já plantando o bom do mundo não recebemos a retribuição devida, porque o mundo é injusto, mas Deus é justo. De Deus nós temos o que merecemos, do mundo não.
Porque às vezes você ajuda uma pessoa, ela te dá as costas. Às vezes você ajuda outra pessoa e ela te critica, te condena. Enfim, é ingrata. Essa é a verdade. Quem já ajudou alguém que foi ingrato com você? Não vai ser a última e nem a primeira, nem a última, desculpe. Vai vir outros ingratos, mas o ser humano é assim, coitado. E principalmente o ser humano sem Deus. Você pode fazer o bem que for. Se ele não tem o Espírito de Deus, se ele não tem Deus dentro dele, ele é egoísta. E além de ser egoísta, ele é dominado pelas suas emoções. Então, se os interesses dele estão acima dos teus, eles te passam a perna para tomar o que você tem, ou para tomar teu lugar, porque eles vivem assim. No mundo aí fora, tem gente que, infelizmente, ela quer tirar vantagem em quê? Em tudo. É a natureza. Tem até aquela história, né? A historiazinha lá do sapo e do escorpião. Já viu, né? Vamos revê-la aí para você entender. A natureza de quem não tem, a natureza do ser humano já é má. Quando o Espírito de Deus, quando eu sepulto o velho homem nas águas batismais e me coloco na vontade de Deus e recebo o Espírito de Deus, então aquele velho homem fica sepultado, morto. A partir daquele momento começa a reinar dentro de mim o novo homem que se refaz segundo a imagem de quem? De Deus ou do diabo? O novo homem é a imagem de Deus. Então eu que outrora era um mentiroso, eu que outrora era um tratante, um promíscuo, um impuro, um sem vergonha, um adúltero, um falso, eu passo a ter as características de Deus. Aquilo é passado. Mas é óbvio, é claro, que se eu não me manter nessa fé, a minha natureza vai querer voltar. Os desejos, as tentações. Por isso que nós temos que nos manter em comunhão com Deus, para que o Espírito de Deus tenha liberdade dentro de nós. E nós venhamos continuar dentro da vontade dEle. Agora, imagine, se eu sendo de Deus, se eu não vigiar, o velho homem pode querer mexer o dedinho e ressuscitar. Imagine os incrédulos aí fora, que de Deus não entendem o quê? Nada, estão distantes, cheios de ódio, cheios de sentimento ruim, cheios de fraqueza, cheios de medo. Meu Deus, eles são uma bomba relógio pronta para explodir a qualquer momento. Por isso que quem é de Deus entende as pessoas, e quem não é de Deus não entende. Claro, o fato de eu entender não significa que eu tenho que me juntar a elas, mas você entende. Tem gente aí, meu Deus do céu, que está a ponto de se matar. E principalmente agora nessa pandemia, tem gente que, de repente, o que para você é uma luta vencida, para ela é um caso perdido. É uma luta vencida por você. Você sabe que Deus está à frente, mas tem gente aí que não tem essa fé. Está querendo se matar, pular do prédio, jogar embaixo de um carro, tomar remédio, está vivendo o inferno. Porque o velho homem está onde? Está vivinho. Então, voltando à história do escorpião, o ser humano aí fora, ele é do jeito que é, por causa da natureza. E aí tem a historinha do sapo e do escorpião, que o sapo ia atravessar a lagoa, e o escorpião não pode atravessar. E aí o escorpião pediu uma carona para o sapo, uma boleia. Falou, me dá uma boleia aí. E aí o sapo falou, se eu te der a boleia, você vai me ferrar, e aí eu vou morrer envenenado, vai morrer os dois afogados. Ele, não, eu prometo que eu não vou te ferrar. Eu não vou te ferrar, pode ficar tranquilo. Eu não vou, não é ferrar que fala, né? Eu não vou te ferrar, me leva. Aí o sapo confiou. Quando a Bíblia diz, maldito homem que confia no outro. Tá bom, sobe aí. E o sapo foi atravessando a lagoa, só se ouve um grito no meio da lagoa. Ai, você me ferrou. Afundou os dois e morreu. Mas antes de morrer os dois, o escorpião falou, desculpa, é a minha natureza, eu não resisti. Foi lá e ferrou o sapo. Então a pessoa mundana, ela é assim, ela é inclinada. Então quando vem a tentação, quando vem a fraqueza, ela não sabe dizer não, porque ela não conhece a verdade. Pelo contrário, ela acha que aquilo ali é uma oportunidade.
E vai lá e faz o que é ruim, se vinga, e trai, e faz o que não deve, o que não presta. Mas quem é guiado pelo Espírito anda na luz ou nas trevas? Anda na luz. Não é isso? Então essa porta estreita, voltando ao assunto, é Jesus Cristo. Para andar com Jesus, tem que ter um compromisso. É estreito, não porque Deus dificulta. Deus não dificulta nada. É estreito porque não é para qualquer um. Para passar, só quem quer realmente abrir mão desse, podemos assim dizer, a Bíblia diz que o pecado, além de ser pecado, é um peso. Imagine você cheio de pesos, né? Como sacos de lixo, você carregando mágoa, ódio, mentira, e tu está cheio de saco de lixo. E aí você chega na porta, é estreitinha. Você vai ter que abrir mão de tudo. Então, só entra pela porta quem quer abrir mão do orgulho, das falsas companhias, do mundo, do pecado, do seu ego, e aí ficar dentro da vontade de Deus. O plano está dentro da vontade de Deus. Você vai estar slim espiritual, vai estar magrinho espiritualmente. Tudo que é ruim saiu, tu vai ficar magrinho. Aí tu passa, Jesus, eis-me aqui. Tu passa até correndo, porque tu já está dentro da vontade de Deus. Você não traz nenhum peso. Mas a porta do mundo é larga. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ir para o céu, né? Querem Deus, mas não querem abrir mão do pecado. Ah, não, abrir mão da amante eu não abro, não. E eu já vi isso dentro da igreja. Ah, não, largar a mão desse sentimento, desse desejo, não. Ah, mas minhas amizades. Ah, não, mas isso. Ah, mas para fazer isso eu não consigo. Não creio nisso. Não quer abrir mão do orgulho. Quer ser quem é e quer Deus. Ah, minha senhora, meu senhor, você tem que ir lá tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir. Se você quer Jesus, entre pela porta. Quem é a porta? Jesus. É larga ou estreita? Mas é. Continuando aqui, para nascer do Espírito Santo, é necessário ter consciência de que é um pecador. Está vendo? E é através dessa consciência que o ser humano terá oportunidade de se aproximar de Deus e ser chamado filho, ou seja, ser chamado de seu filho. O Senhor, falando através do profeta Joel, disse: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com prantos, pois Deus é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, a exemplo do que fez com o povo de Israel. Deus chama todas as pessoas a uma verdadeira conversão uma verdadeira conversão, única atitude possível que pode levar a pessoa a andar nos caminhos certos e virar as costas para o pecado. Feito isso, ela poderá andar no Espírito e viver na plenitude da vida. É muito comum em nossas igrejas vermos pais chorando porque seus filhos estão em outros caminhos. Isso significa que vivem segundo a carne. Pensava que o fato de seus filhos serem criados na igreja fosse suficiente para que eles pudessem ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Vamos dar uma pausa aí. Olha que interessante, né? Enquanto a pessoa, seja ela quem for, você, teus filhos, aqui dá esses exemplos, ela não reconhecer que é um pecador, um pobre miserável, pecador, e que realmente tem vivido em pecado e precisa da misericórdia do Filho de Deus, precisa ser remido e lavado pelo seu sangue, enquanto a pessoa não reconhece isso, ela não nasce de Deus. E esse reconhecimento, ele começa quando a pessoa decide se batizar e se converter e largar o pecado. E aí, é claro, cada um sabe onde que está o pecado. Largar a idolatria e adorar somente, unicamente, é o quê?
a um único Senhor, porque, por incrível que pareça, há pessoas dentro da igreja que elas ainda estão buscando Deus, mas, por incrível que pareça, elas têm lá uma imagenzinha do santo A, B ou C, delas, porque se é de seu familiar, não tem nem que tocar no assunto, porque não é teu. Se você pergunta para mim, pastor, eu moro numa casa que tem imagens, mas não é minha. Então, deixa para lá, ué. Se não é sua, você não está a idolatrar, você não está a venerar, cultuar, não há pecado em você. Não sei por que você tem dúvida sobre isso. Mas há pessoas que têm. Tem lá a fotinha do santo tal, e está lá na igreja, e pensa assim, mas eu vou jogar fora. Quer dizer, ninguém está dizendo que você tem que jogar fora. Estamos dizendo que isso é pecado. Agora, o que você vai fazer, isso não é problema meu, é contigo. Não é meu, é seu. Porque hoje em dia é assim, o pastor mandou, não, a gente ensina a verdade. Se a pessoa quer viver na verdade, ela vai ter que tomar uma decisão, ou não. É óbvio, eu estou andando nesse caminho, me dei conta que esse caminho realmente não presta. Eu vou continuar nele? É o pastor que vai me pegar pelo colo e vai dizer, não, vai aqui que eu te carrego para outro. Não, eu com as minhas próprias pernas faço uma conversão e largo. Então, é necessário você abandonar o pecado e reconhecer, meu Deus, eu estou errado mesmo. Olha, eu sou casado, mas estou me relacionando com aquela pessoa, eu estou na impureza, estou no adultério, estou na prostituição, estou alimentando esse ódio, eu estou alimentando esse sentimento ruim. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Tenha compaixão. Quando a pessoa reconhece que ela está no pecado e se arrepende, sepultando a sua velha criatura, poxa, não há como, gente. Reconhece Deus como Senhor de tudo, porque não basta apenas largar o pecado, nós temos que também fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que outrora a gente não fazia. Por exemplo, a oração, a fidelidade, a entrega, a obediência, o jejum, são coisas que exigem de nós um sacrifício, mas é o que nos conecta a Deus. Se não houvesse reconhecimento, é querer pular uma etapa, não tem como. É o mesmo que querer, vamos dar um exemplo aqui claro, é o mesmo que você querer pular um degrau da escada. Você está construindo uma escada na sua casa lá, para o primeiro andar, e aí você, não, vamos pular um degrau aqui. Não tem como. É degrau por degrau, não tem como pular a etapa. Para concluir, aqui diz, é necessário que os pais se conscientizem do perigo que estão correndo, e sua obrigação, educarem os filhos nos caminhos do Senhor, e com urgência devem mostrar-lhe a necessidade de nascer de novo. Talvez nem eles tenham passado por essa experiência, e por isso não a podem transmitir a quem? Aos seus filhos. Pastor, qual é a melhor maneira de eu ensinar? Dando exemplo. Se você der exemplo, eles vão aprender. Agora, não adianta você não dar exemplo, falar, isso é errado, e você faz coisa errada. Eles vêm e falam, mas a senhora faz igual? Não faz assim, mas não faz o que eu estou fazendo, mas faz outra coisa. Então, o maior ensinamento é o exemplo que nós podemos dar. Graças a Deus. Por isso, conscientes dessa entrega sincera e verdadeira, eu não conheço você, mas agora nós vamos buscar o Espírito Santo. Se você reconhece que ainda não se conscientizou dos seus pecados, embora esteja na igreja, você permite que as raposinhas, que são pecadinhos, que têm o mesmo efeito, porque não há pecado pequeno que não leve para o inferno, e não há pecado grande que também não leve para o inferno. Todos conduzem à perdição. Mas, de repente, comparado ao que você era, você diz, poxa, eu melhorei. Mas Deus não nos chamou para melhorar, Deus nos chamou para sermos transformados. Então, enquanto eu não estiver dentro da vontade de Deus, eu não posso me acomodar e me dar por satisfeito. Não, eu tenho que me despojar totalmente das velhas obras e do velho homem, e tenho que ser quem Deus quer que eu seja. Se você esfriou na fé e voltou a fazer coisas que não deveria, pede perdão, confessa, se arrepende,
volta ao primeiro amor. E não há oportunidade melhor que essa do jejum de Daniel que estamos a viver. Amém?